Bom, gente, voltei. Antes de mais nada, já queria pedir para vocês curtir esse vídeo, fazer um comentário, se possível, ativar o sininho e principalmente se inscrever nesse canal. Que vai ter bastante coisas aí. Tô iniciando no canal há pouco tempo, né? Mas na minha trajetória com cestas de presente já vem uns 3 anos, 4. E no iFood eu comecei a pegar firme mesmo esse ano, tá? Eu já tinha uma loja, mas não pegava firme, porque eu tinha uma loja meio que presencial dentro da minha casa, tá? Eu que morava em São Paulo e tinha um cômodo que era de frente pra rua, tá? E eu abri mão de fazer uma sala e coloquei prateleiras e vendia cestas e atendia, tá? Na minha casa. E morava de aluguel, tudo. Acabei, minha mãe falecendo e vim pra morar onde ela morava, em Guarulhos. E aqui, não tem um movimento que tinha lá, tá? Primeiro que eu morava numa comunidade, então era muito movimentado. Pode ser de dia, de tarde, de noite, era movimentado. Então, valia super a pena. Lá eu não conseguia vender iFood igual eu consigo vender aqui, porque lá tinha muita concorrência. Mas talvez eu não soube trabalhar, então eu acabava optando em vender em casa mesmo, que é onde eu tinha mais retorno, tinha muitos clientes e era muito bom. Vindo pra cá, uma outra realidade, um bairro onde eu moro não tem movimento, tá? É uma rua muito parada, não passa ninguém. Passa assim na hora da escola, algumas crianças, mas é muito pouco comparado a onde eu morava. E eu tive que me adaptar e falei, não, agora eu vou pegar firme no iFood, porque aqui o comércio fecha muito cedo, abre muito cedo, e não tem no bairro, assim, alguém que venda presentes, pelo que próximo aqui, uma loja física. Eu acredito também porque o aluguel deve ser muito caro, aonde fica o centrinho aqui, que é um pouco mais para cima. Então, eu decidi, tem concorrentes no meu iFood, tá? Tem. Eu olhei, são cestas bem mais caras. Eu trabalho com cestas um pouco mais em conta e menores, porque por enquanto, eu ainda não trabalho com cestas de madeira, tudo que sai um pouco o custo mais alto. A minha ideia de trabalhar com cesta sempre foi trabalhar. Eu sempre trabalhei em comunidade, então as cestas tinham que ser num valor nem muito alto, nem muito baixo, tinha que ser o meio termo. Então eu sempre trabalhei dessa forma, porque eu sempre trabalhei com cestas lá, com de 100, 200 reais, eu não tinha saída. Quando eu colocava a cesta de 50, 70, máximo 80 reais, tinha bastante saída, tá? Essas cestas em casa saía lá no Dia dos Namorados, mas eu acostumei a fazer o cesta dentro desses valores. E para mim fazer a cesta dentro desses valores, eu mesmo monto as minhas próprias cestas, ou pesquiso bastante, sabe? Na Albano, na Xingô, aquelas cestas de papel que saem entre R$ 3,40, R$ 3,80, e aí eu consigo agregar produtos, tá? Eu estou pensando, reformulando, tá? Eu vou fazer cestas, ó minha gata, gente. Eu quero fazer agora cestas um pouco mais caras. Quero deixar no iFood cestas mais caras para ver se tem saída, porque aqui é outro bairro. E quero manter as minhas cestas de 50, 60 reais, que são as cestas de papel, tá? Que eu consigo tirar um lucro. Quando você tem uma impressora, fica tudo mais fácil, mas isso não impede de você trabalhar, porque quando eu não tinha impressora, eu fazia com papelão. E existe milhares e milhares de vídeos ensinando a fazer cesta quadrada, cesta de coração, cesta redonda de papelão, tá? Eu
pegava caixas e fazia de papelão quando não tinha impressora, comprava folha de seda, comprava papel de presente. E eu fazia, tá, gente? Eu fazia porque eu queria passar um preço acessível, mas também eu queria ter um lucro. E se eu fizesse muita, se eu comprasse a cesta de madeirinha, que no mínimo sai uns R$6, gente, sai o mínimo R$6. Já é um custo alto, fora as coisas que vai colocar. Então, é isso, tá? Contei, assim, a trajetória. Eu não consigo ainda dar uma aulão de iFood pra vocês, tá? Conforme vocês forem assistindo, quem realmente tá gostando do conteúdo, vou assistindo, vocês mesmos vão ver como é que eu tô trabalhando, tá? Eu já trabalhei no iFood com cupons. Eu já dei frete grátis. Eu já coloquei as duas coisas, cupom e frete grátis. Tinha vendas, só que o que aconteceu? Eu percebi que o meu lucro foi tudo pro ralo. Por quê? Era R$1.000 de vendas, um exemplo, e ia receber R$600. Porque descontava a taxa de 27% do iFood, que eu acho que é 27%, eu não me engano, não lembro, tá, gente? Tô chutando. A taxa, porque eu não tenho entregador, que é a taxa máxima, vamos supor que é 27%. Descontava o cupom, vamos supor que eu tinha cupom de 5 ou de 10, alguns, às vezes fazia de 5 e de 10. Descontava, aí a pessoa usava o cupom de 5 e de 10. Vamos supor que a pessoa usava o cupom de R$10, tá? Aí, mais descontava o frete. E dependendo, era o quê? R$8. Imagina, gente, 27% mais R$10 de cupom, mais o frete. O que eu recebia numa venda de R$60? Faz as contas. Vamos chutar uns R$30? Era isso. Então, pra mim, não compensou colocar frete grátis. Ou você pode optar em colocar ou um ou outro, mas se você colocar os dois, é um tiro no pé, tá? Eu acho que o frete grátis é bom pra quem tem um motoboy e tem um fluxo de vendas muito grande. Eu acho que sim compensa dar o frete grátis, porque você faz um acordo com o motoboy. Mas pra você ter um motoboy, gente, coloca nessa cabeça, você tá começando agora, não tem como colocar um motoboy, só se você for, só se você tiver a moto, seu esposo, alguém da sua família, seu filho, seu irmão, quiser fazer essas entregas pra você, mas a pessoa tem que estar 100% disponível, né? E aí dá super certo, tá? Ou você mesmo fazer a entrega, tudo certinho. Mas se não tiver ninguém e for ter que pagar, se as suas vendas for muito pouca, não compensa, tá? Você vai dar um tiro no pé. Não dê um tiro no pé igual eu dei. Eu tô ensinando pra vocês coisas que eu não vi muito no YouTube, tá? Porque há muita coisa no YouTube relacionada à comida. O iFood é relacionado à comida. E eu não quis trabalhar com comida, eu quero trabalhar com meus presentes. Você tem que trabalhar com o que você gosta, tá? Não o que dá dinheiro. Essa é a verdade. Eu sempre quis trabalhar com o que dava dinheiro. Eu faço crochê, mas eu queria fazer crochê porque eu vi os outros que dava dinheiro. Eu quis fazer biscuit porque eu vi que a fulana dava dinheiro. Eu quis fazer bolo, torta, porque eu vi que dava dinheiro. Mas eu quis fazer aqueles docinhos de pasta americana, sabe? Nossa, eu peguei um jeito pra fazer, mas porque eu vi que fulano falou no curso que dava muito dinheiro. Gente, não faça coisas que dá dinheiro, faça coisas que você gosta. Porque se você gosta, aquilo te dá um prazer e você em volta tem o dinheiro. Eu me encontrei no mundo da papelaria, no mundo da papelaria voltado para cestas, voltado para lembrancinhas, tá? Porque a papelaria tem um nicho muito grande de festa, de topo, de encadernação. E eu tentei fazer esses, porque dava dinheiro. E
não deu certo. O que deu certo pra mim foi fazer as lembrancinhas que eu amo fazer, gente. Eu amo procurar novidades pra fazer lembrancinhas, eu amo fazer cesta, eu amo montar presente. Eu monto o presente como fosse pra mim. Mas até eu achar o meu nicho, demorou muito, 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 tá? Demorou muito. E eu quero fazer esse vídeo pra você que realmente tá escutando até agora, que eu não ouvi ninguém falando isso. Faça o que você gosta. Você gosta de fazer cesta? Ou você tá fazendo porque a sua vizinha faz cesta, porque a sua vizinha vende cosmético e vende muitas cestas, e aí você vê muita gente entrando na casa dela? Para pra pensar antes de ver se é isso. Não, o meu nicho é fazer pastel. Eu amo fazer pastel, então vai e faz pastel, tá? Não faça as coisas pelo dinheiro, porque não dá certo. Você desiste, tá? Você vai só investir material, você vai tirar dinheiro da onde não tem, tá? Principalmente que eu sei que muitas que estão aqui são donas de casa, têm filhos, às vezes não pode trabalhar fora porque o filho tem algum problema, às vezes não pode trabalhar fora porque vários motivos, só o homem é o sustento principal, às vezes você é solteira, mãe solo e tá desempregada, vários motivos. Então, você vai buscar o que você gosta, o que você tem paixão de fazer. Eu tenho paixão em fazer bolo, eu sou perfeita em fazer bolo. Então, é isso que você vai iniciar no iFood ou na porta da sua casa e que vai dar certo, tá? Então, falei de você vai cadastrar os produtos no iFood. Eu vou fazer depois um vídeo cadastrando, tá? Que eu vou cadastrar mais cestas, que são cestas de modelos novos que eu quero fazer. Só que ainda você vai cadastrar. Se você é a primeira vez que tá colocando, pode ser que as suas vendas demore pra sair, tá? Mas no começo o iFood, ele ajuda bastante, tá, gente? Ele impulsiona a sua loja bastante pra ter vendas e até pra você ter uma pontuação, né? E é isso, gente. O iFood, mesmo eu não focando como eu estou focando agora, o que que é focar, gente? Eu tá atualizando sempre o cardápio, eu tá colocando sempre novidades, e eu não fazia isso, tá, gente? Vamos supor, faltava 2, 3 dias pra Páscoa. Era esses dias que eu ia lá, pegava as cestas e postava. E aí, passava a Páscoa, meu cardápio ficava lá, até chegar o Dia das Mães. Quando tivesse perto do Dia das Mães, faltando 2, 3 dias, aí eu ia lá e atualizava o cardápio. Gente, não faça isso. Se você quer trabalhar com iFood, acabou a Páscoa, que nem hoje já é terça-feira, eu já era pra me ter tirado. Eu esperei até segunda-feira. Hoje eu vou retirar todas as coisas de Páscoa, porque não tem sentido você deixar lá aquele cardápio que não vai vender, não vai vender. Eu vou manter o meu cardápio, que é o cardápio diário, que seria o quê? As cestas de amor, as cestas de aniversário, as cestas de datas não comemorativas, tá? Vou deixar lá, vou montar mais kits muito legais, que eu tô com umas ideias aqui que eu vou mandar pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês, né? De coisas que não faz parte de datas comemorativas. Tô já preparando minhas coisas do Dia das Mães, tá? Quero deixar o meu cardápio do Dia das Mães, acredito que até a primeira semana de maio eu já quero colocar tudo lá. Ou começar a colocar alguma coisa, porque, gente, as pessoas entram no iFood todos os dias. Tem pessoas que entram no iFood todos os dias. Ou uma hora ou outra ela vai entrar. Ela não vai entrar só no Dia das Mães, ela vai entrar às vezes antes. E aí ela tem que ver que você já tem um cardápio atrativo, que ela já tem aonde comprar, que são... Você vai vender para pessoas que muitas vezes a mãe mora aqui na região
e o filho tá lá em outro estado. Várias vezes acontece isso, de pessoas que nem moram, não são pessoas que moram próximo, são pessoas que moram em outro lugar e mandam entregar o presente, porque não tem como a pessoa ir no shopping, não tem como a pessoa ir numa loja e comprar e mandar para a mãe pelo correio. Não é a mesma coisa que a pessoa chamar um iFood e pedir lá da Bahia, pedir para entregar uma cesta para mãe, ou entregar uma cesta pro amor que tá viajando. E isso eu aprendi com o tempo, tá, gente? Eu aprendi com o tempo, ninguém me ensinou, eu não vi, assim, nenhuma informação, assim, de pessoas, porque muita gente não trabalha com iFood, muita gente trabalha na porta, trabalha em casa, tem uma loja. E eu tive que me adaptar, porque eu perdi minha loja, eu não tenho mais a minha loja, né, gente? Então, quando você trabalha numa loja física, numa loja virtual, é diferente, tá? Mas é isso. Foi o que eu lembrei de conversar com vocês. Agora eu quero falar na Páscoa, tá? Meus considerações de Páscoa. Eu aprendi, gente, aprendi a colocar o cardápio bem antes, montar a Páscoa. Ó, meu cardápio já estava montado, acho que umas 2 semanas antes, ou 3 semanas antes, eu não lembro. De lembrancinhas, de coisas que eu já tinha tirado foto, né? Então, foi o que me salvou. Essa é a verdade. Eu vendi na semana inteira, de segunda a sábado, foi que me salvou. Eu vendi todos os dias coisas de Páscoa, coisas de cestas. Por quê? Eu tinha colocado muito antes o cardápio. Se eu tivesse deixado para montar o meu cardápio, faltando 2, 3 dias para Páscoa, eu tinha levado um prejuízo, gente. Um prejuízo tão grande. Mas eu aprendi a se organizar, gente. Se organize. Se vocês querem vender, se organizem, tá? Não, gente, toda hora eu tô pausando porque tá barulho, mas não tem como. Se organizem, tá? Foi o que me salvou. Porque quando chegou no domingo de Páscoa, eu não consegui vender nada. Foi. Não fiquei decepcionada, não fiquei triste, porque as minhas vendas na semana inteira já tinham sido boas. De segunda a sábado, Deus, assim, me abençoou muito. Eu fiz reposição de coisas, porque eu fiquei com medo de faltar no domingo. Mas no domingo eu não vendi, tá? Eu vendi uma cesta, nem era de Páscoa, de manhã. Depois eu não vendi mais nada. Sobrou algumas coisas? Sim, porque eu fiz reposição. Se eu não tivesse feito reposição, não tinha sobrado, tá? É perdido? Não. Tudo que sobrou, eu vou refazer em cestas que estão faltando, que são cestas de amor, tá? Que foi as cestas todas que eu vendi. São cestas que eu tenho que fazer reposição, que acabou, tá? Então, já aconteceu, vou contar uma história aqui, o vídeo tá longo, mas quem tá gostando vai ficar até o final. Logo no primeiro ano, o Dia das Mães é a melhor data para vendas, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Para mim e para muitas pessoas, a melhor data para vendas é Dia das Mães, porque todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem uma tia que considera como mãe, uma avó, alguém que criou, tá? Então, o Dia das Mães é a melhor data de todas. Então, invistam, tá? Essa é uma data que se você colocar na esquina, na parte da sua casa, uma mesinha com algumas lembrancinhas, alguém vai comprar, tá? E a minha venda no primeiro ano do Dia das Mães foi maravilhosa.
tá? Eu não sabia, eu não tinha conhecimento. E chegou, eu peguei o dinheiro, investi do Dia dos Namorados. Não foi, me arrependi um pouquinho, porque eu investi muito, mas deu pra reverter, porque a cesta do Dia dos Namorados são cestas bem mais caras, tá? E o que aconteceu? Eu peguei todo o meu investimento do Dia dos Namorados, investi em Dia dos Pais. Ai, gente, pelo amor de Deus, foi um fiasco. Gente, Dia dos Pais, eu quis fazer da mesma forma que eu fiz no Dia das Mães, muitas coisas. Se eu falar que eu não vendi, eu vendi. Mas o Dia dos Pais é muito estressante quando você tem loja. Porque entra pessoas lá e fala: ai, eu tô levando um presente pro meu pai só por consideração, porque ele nem merecia. Aí o outro entra a pessoa: ai, eu não vou levar presente. Gente, tem gente que entrou na minha loja pra falar: eu não vou levar presente pro meu pai porque ele não merece. Meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, meu pai me batia. Gente, sério, era pouquíssimas pessoas que entravam e tinham prazer de comprar presente pro pai. É muita frustração de pai no mundo. Não tô falando que é só comigo. E eu vendi, gente, muito pouco. Pelo tanto que eu tinha investido no Dia dos Pais, porque quando você tá no primeiro ano ali, você não conhece, então você se empolga, você acaba vendendo bem numa data, vendendo bem numa outra, e você acha que vai vender em todas, e não é assim. E eu me decepcionei, porque muitas coisas do Dia dos Pais não é igual o Dia dos Namorados, né? Que dá pra utilizar. Porque aí você vai ter que fazer cesta masculina, e cesta masculina não sai igual cesta feminina. Tem venda boa? Tem, mas não é aquele demanda alta como uma cesta feminina, porque cesta para mulheres vendem mais no dia a dia, tô falando no dia a dia. E eu fiquei muito decepcionada e não entendia, né, gente? Mas não desisti, tá? Aí foi mercadoria parada até o próximo ano, porque aí no ano seguinte, o que eu fiz? Não comprei nada. Eu reutilizei tudo pra vender novamente, tá? Aí no segundo ano seguinte que eu fui ter um retorno daquilo que eu gastei, porque a gente tá no começo e não entende, né? Porque Dia dos Pais não tem uma saída tão grande quanto o Dia das Mães, tá? Você pode falar: ai, mas você é preconceito. Não é preconceito, gente. É uma sociedade. As pessoas têm muito mais prazer em dar presente para as mães, para namorado, do que pai. E isso eu aprendi na prática. E se você tá começando, já sabe, invista no Dia dos Pais, mas não dê um tiro no pé, não compre um monte de coisa, não, porque a saída é menor. Então, não estou triste, porque no domingo de Páscoa eu não vendi. Não estou triste, porque tudo que eu tenho, tudo que sobrou, são coisas que eu vou fazer cestas para o dia a dia. Por isso, não trabalhe, se você quer trabalhar com cesta, não trabalhe só com datas comemorativas, porque eu fazia isso. Trabalhe com cestas, depois que acabou a data comemorativa, trabalhe com cesta de dia a dia, porque todo dia alguém faz aniversário, todo dia alguém quer se declarar, todo dia alguém quer mostrar que ama, e é isso, tá? E eu acredito que esse vídeo já ficou longo, deu pra vocês entenderem mais ou menos como que trabalha com o iFood, como que é a venda de cestas. Não é só comigo, eu acredito que meninas que têm mais tempo que eu, ou que já têm o mesmo tempo, vai se identificar com algumas coisas que eu estou aqui me declarando, né? Espero muito ter incentivado a quem tava aí desanimado, não sabia o que fazer, ou ter dado uma luz, porque eu assisto muitos vídeos e às vezes me dá uma luz, sabe? A pessoa consegue me dar uma luz de um norte
pra onde que eu devo... Nossa, eu tenho que fazer desse... E é isso, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.